Mateus capítulo 6, versículo 10. Eu orando, pedindo ao Espírito Santo: Senhor, o que eu vou pregar, o que eu vou ministrar? O Espírito Santo também falando claramente no meu coração. Eu tinha umas 3, 4 ministrações que eu falei: Senhor, é essa, não é? Mas o Espírito Santo falou comigo: não é essa. Fala aquilo que eu tenho falado com você ultimamente. E eu quero hoje abrir o meu coração e falar o que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. Mateus capítulo 6, versículo 10, diz a palavra do Senhor. Será que você pode ler comigo? Venha o teu reino. Agora você vai repetir comigo somente a primeira parte desse versículo. Venha as irmãs. Agora os irmãos. Mais uma vez todos nós. Venha teu reino. Espírito Santo, que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus nos ensinou a orar. Os discípulos estavam assim tão preocupados porque a maneira que Jesus, a intimidade que Jesus tinha com o Pai era tão grande. O pastor Salomão falou sobre o Pai de uma maneira tão linda, não foi? Os irmãos estavam no SCC, Deus usou ali com tanta graça para falar sobre o Pai. E quando ele estava ministrando, eu estava lembrando que Jesus, ao nos ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala assim: olha, vocês quando orarem, vocês precisam lembrar que vocês têm um Pai. Aí vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. E aí, ele continua ensinando. E a segunda coisa que ele ensina, a segunda coisa que ele fala, que ele mostra, é que venha o teu reino. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse reino. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos o que é esse reino dos céus. Nós sabemos que o reino é um lugar onde ali é realizada a soberania do rei. No caso aqui é o do Senhor Jesus. E quando ele diz para que nós pudéssemos orar, e que a nossa oração pudesse: Senhor, que venha o teu reino. Na verdade, o Senhor queria estabelecer o seu reino na vida de cada pessoa. E nós hoje, como cristãos, participamos desse reino dos céus, porque nós recebemos Jesus, e quando Jesus passou a viver em mim e em você, ele veio com o seu reino habitar em nós. Mas nós temos visto que muitas pessoas pertencem a um reino, mas estão vivendo aquém desse reino, estão vivendo longe desse reino. E quando nós vemos uma igreja assim tão forte como a igreja de Jesus é aqui representada, nós vemos que tem tantas coisas por acontecer. Nós cremos e vemos pela fé que vocês estão no lugar assim por pouco tempo, porque nós sabemos que vai explodir, que vai estourar. Que sentido, pastor? De bênçãos, de multidões, de pessoas vindo, de pessoas sendo salvas. Isso é notório, eu creio assim. Na verdade, nós começamos a igreja, nós tínhamos 60 e poucas pessoas, e naquele tempo Venda Nova era um lugar muito pobre, miserável, era um lugar onde as pessoas não tinham sonho, era onde os calçamentos, não tinha calçamento muitas vezes na rua, tinha algumas ruas calçadas, poucas asfaltadas, casas muito pobres, famílias muito pobres, um povo sem sonho. E Deus começou a ministrar o meu coração e dizer, e colocar no meu coração que aquilo seria mudado. E eu comecei a orar e ministrar na igreja que a Savassi ia vir para Venda Nova. O que é a Savassi? É onde o governo do estado está. A Savassi é um lugar em Belo Horizonte, quem já conhece lá, é um lugar onde tem os melhores bares, onde tem os melhores restaurantes, é um lugar caro para se morar, para se viver. E eu comecei a profetizar que a Savassi ia para Belo Horizonte. E o povo brincava, o povo ria. E o povo: que é isto? Pastor, a Savassi, eu falei, e eu pregava: vocês começam a comprar lotes aqui. Quem tem, não venda. Lote lá valia quase nada. Quem tem, não venda. Compre lotes nesse lugar, porque a Savassi vai mudar para cá. E muitas pessoas não acreditaram. E um dia eu peguei alguns irmãos da igreja, nós éramos pequenos ainda, e eu pedi para fazer um toco assim desse tamanho.
Crente diz que crente é meio doido ou não, gente? E eu furei aquele pedaço de pau e coloquei um versículo ali que falava do azeite, do trigo, da prosperidade. E eu fui lá e finquei lá na praça de Venda Nova. Com aqueles irmãos, nós oramos, nós profetizamos. E eu fui lá na Praça da Liberdade, onde estava naquela época o governo, e eu fiz a mesma coisa e orei e profetizei naquele lugar. Irmãos, algum tempo se passou e algumas notícias começaram a vincular que o governo ia mudar para aquela região. Quem vai em Belo Horizonte e desce em Confins, como quem nunca foi em BH aqui? Deixa eu ver. Meu Deus do céu, a próxima é você. Aleluia. Quando vocês forem a BH e descer em Confins, para você chegar a Belo Horizonte ou no centro de BH, ou Venda Nova, você vai passar numa região ali que pertence a Venda Nova hoje. Você vai passar em frente à cidade administrativa onde o governo está. Lotes que valiam 50, 60 mil, lotes passaram a valer 300 mil. Lotes passaram a ficar aí, o lugar é um outro lugar. Porque nós precisamos entender, irmãos, que nós representamos um reino. E nós, como igreja, nós temos autoridade. Nós temos autoridade para profetizar, para declarar. E quando eu falo que o mundo, nós como cristãos estamos vivendo muito aquém, porque nós muitas vezes não sabemos que reino é esse. Porque o reino que nós vivemos, o reino instalado nesse mundo, não é o nosso Deus que governa. Nosso Deus começou tudo no início muito diferente. Ele pôs Adão lá, pôs Eva, tinha comunhão, de intimidade. Eles viviam uma vida de paz, eles viviam uma vida de alegria. Havia entre eles muita comunhão, muita intimidade com o Senhor. E eles viviam uma paz tão tremenda, tão verdadeira. Mas hoje, quando nós abrimos os jornais, como o pastor Salomão disse bem aqui, nós encontramos misérias, nós encontramos homicídios, nós encontramos mortes, nós encontramos tanta desgraça, porque é o reino que o diabo tem governado. Mas esse reino que nós estamos vendo não é o reino do Senhor. O Senhor não sonhou isso para nós, o Senhor não pensou isso para nós. O Senhor, por isso que eu creio e que isso aqui vai se tornar pequeno e que coisas tremendas vão acontecer aqui, é porque eu não estou firmado no reino dessa terra. Eu creio no reino dos céus. E você vai ser esse padrão, você vai viver esse reino muito mais do que vive. Quando Deus criou o mundo não era assim, não é verdade? A Bíblia diz que lá no primeiro dia, nós sabemos que houve o caos, Satanás foi expulso do céu. Depois Deus, ele com a sua glória, ele quer fazer esse lugar para o homem. E a Bíblia diz que o primeiro dia o Senhor declarou uma coisa: haja luz, e houve luz. Interessante que o Senhor vai criar lá os luminares só lá no terceiro dia. Você já parou para pensar? E ele, antes dos luminares serem feitos, ele falou que haja luz e houve luz. Já parou para pensar nisso? Que Deus é esse? Tremendo isso, né? No segundo dia, ele criou o céu infinito. No terceiro dia, o mundo se encheu de todo tipo de criaturas vivas. No quarto dia, criou o sol, a lua, as estrelas. Quinto dia, o mundo se encheu. No quinto dia, então, encheu de todos os... Eu pulei o terceiro dia. Terceiro dia foi os mares, a terra foram divididos. A terra foi coberta com todas as espécies de plantas. E você já parou para pensar que Deus, ele pensou em cada detalhe? Você já pegou uma maçã e antes de dar uma bocada nela, que você dá aquela bocada quando ela está cheia de, como se diz, aquele caldo, que ela muitas vezes até desce aquele caldo, não é? Mas antes de você dar aquela mordida, você já viu como uma maçã é bonita, gente? Por que Deus fez tão bonita assim? Quando você vê uma pera, quando você vê algumas frutas, quando você vê algumas flores, você fica tão impressionado. Minha esposa quer levar uma flor daqui, uma árvore daqui, como que chama, Clara? Que ela dá o ano todo, é uma branquinha que a gente vê para todo lado. Eu não sei como chama aquela árvore, né? Como? A gente vê muito aqui. E ela é tão linda, e Deus caprichou.
No quinto dia, o mundo se encheu de todo tipo de criaturas vivas. No sexto dia, criou o homem e a mulher, a sua própria imagem. Deu-lhes autoridade para governar em um mundo grande e belo, onde havia só desordem, não é? Mas Deus deu autoridade a esse homem para o quê? Para governar. E ali eles viviam em paz, ali eles viviam em intimidade, ali eles viviam alegria. Mas eu queria dizer para você que, lamentavelmente, este mundo não existe. Esse mundo não existe. É o mundo que nós estamos pensando e vivendo. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E o pecado entrou na humanidade. E quando o pecado entrou, o apóstolo Paulo, ele descreve em Romanos assim, com muita clareza, sobre esse mundo. E ele diz assim, 1:28 a 32. Romanos 1:28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento divino, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérdidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não também as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Por isso, gente, Satanás, ele começou a governar, e o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele faz uma descrição do mundo que nós vivemos. E ele diz que no final o negócio ia pegar mais ainda. Não é assim? E ele fala, a 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Esse é o reino que nós vivemos. Esse é o reino que o diabo governa, que está aí aos olhos de todos nós. Mas eu queria dizer para você hoje que existe um outro reino, e que Jesus disse que esse reino já está dentro de nós. Vocês por um momento ficaram tristes, mas eu quero dizer para você que nós muitas vezes esquecemos desse outro reino que já existe em nós, e deixamos de declarar, de profetizar o que esse reino é, para viver olhando para esse mundo miserável. Nós temos que olhar para esse mundo miserável para o quê? Proclamar um novo reino aqui. Por isso a igreja de Jesus precisa levantar nesse poder, nessa autoridade, nessa força que ela tem. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse reino. Jesus se fez homem a fim de trazer o reino do Pai à terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus se fez homem para que o reino do Pai viesse estar em mim, em você, como igreja de Jesus. Ninguém pode entrar no reino dos céus em estado pecaminoso. Ninguém pode entrar no reino dos céus sem entender o poder que há no nome de Jesus. Ou seja, esse único Jesus que pode fazer. E eu quero te falar hoje sobre algumas características desse reino. E hoje nós vamos assumir quem somos nesse reino, porque certamente um ano vai passar, e quando vocês completarem 10 anos, a festa aqui será diferente. Porque eu creio que o reino de Deus hoje não é que ele não está, ele já está em você, mas essa é uma noite de nós acordarmos para saber que reino é esse que pertencemos, e sabemos que esse reino está aqui, e por isso nós vamos ser usados como nunca fomos usados. Que nós vamos ver coisas que nunca vimos ainda, e nós vamos ver milagres e maravilhas. Quantos creem? O que Jesus me ensina sobre o seu reino? A primeira coisa, que no reino de Deus não há pecado. Repita comigo: no reino de Deus não há pecado. Ninguém pode entrar no reino dos céus, como eu disse, em estado pecaminoso. Ninguém pode
viver o reino de Deus vivendo nas práticas do pecado. Esse não é o reino que o Senhor sonhou para nós, no sentido de compartilharmos com o mundo, com o pecado. Não é isto. O reino dividido, ele não pode subsistir. Por isso que o reino de Deus é único. O reino de Deus, ele é verdadeiro. Por isso que Mateus 4,17, Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Eu queria dizer, se você entrou aqui hoje e se você não abriu seu coração para Jesus, ou talvez você é um frequentador, você se tornou um religioso, essa é uma noite para que o seu coração se abra, você se arrependa diante do Senhor. E eu sei que o Espírito Santo hoje vai fazer algo sobrenatural. O reino de Deus virá sobre você e você nunca mais será a mesma pessoa, mas você será cheio da graça, do poder, da unção do Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Por isso que o Senhor, ele se deu, se entregou pelo homem, porque diz a palavra do Senhor em Lucas 15:7, digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O reino de Deus é tão importante e o Senhor faz tanta questão que você entenda e o receba, que todas as vezes que alguém converte, que você converteu, a palavra de Deus não fala de uma festa aqui, mas a palavra de Deus fala de uma festa no céu. Nós temos que fazer festa aqui, claro. Mas eu queria dizer para você, talvez no seu aniversário ninguém fez festa, talvez não lembraram de fazer um bolinho para você, cantar um parabéns, mas eu queria dizer para você, quando você aceitou Jesus, nasceu de novo, houve festas nos céus, aleluias, e essa festa precisa continuar em sua vida, porque o reino já está dentre vós, aleluias. Por isso, irmãos, nós precisamos nos arrepender, viver em santidade ao Senhor. Mas esse reino me ensina que tem uma outra característica, que o reino de Jesus nos trouxe, é um reino onde há cura. Eu vou até falar outra vez, é porque nós não estamos tão acostumados com isso, mas eu queria te falar para você, que chegará um tempo de você, como todo culto, você vai trazer doentes, você vai trazer pessoas toda na cadeira de rodas, cegos, surdos, e haverá milagres aqui, nós vamos ver em nome de Jesus. Porque é isso que eu tenho buscado, porque esse é o reino do Senhor. A palavra do Senhor diz em Mateus 4, 23 a 25, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu sobre toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Repita comigo, e ele os curou. E na Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Irmãos, enquanto Jesus pregava as boas novas, os enfermos eram curados. E é o que vai acontecer com você, porque você leva o reino de Deus. Enquanto você pregar as boas novas, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão livres, porque o reino de Deus está dentro de você. Minha mãe me disse alguns anos atrás que quando eu tinha 3, 4 meses de idade, eu tinha algo no meu ouvido que pulgava sempre, e os médicos não sabiam o que era, nada, e meu pai me levou numa conferência de Morris Cerulli, do pastor Morris Cerulli. E ali ele disse que quando o pastor Morris Cerulli começou a orar pelos enfermos, meu pai estava comigo no colo, eu tinha 3, 4 meses, e ele colocou naquele ouvido que ficava sempre com algodão, meu pai colocou a mão e ele orou, e ele expulsou aquela doença, e eu fui curado imediatamente. Eu nasci num lar que cria nas curas do Senhor, aleluia! E é por isso que eu creio que o Senhor cura, e eu quero declarar e creio que se o reino de Deus está em nós, hoje entrou pessoas doentes aqui e sairão curadas, porque o reino de Deus está entre nós, aleluia! Minha sogra tinha 39 quilos. Quantos quilos? Mãe de 6 filhas, depois, mais tarde, veio mais um. Ela trabalhava no centro espírita,
E era usado por Satanás para falar tudo quanto era besteira, doideira. Mas vivia doente. Meu sogro trabalhava 2 empregos. Final de semana tinha que trabalhar em outros ainda para conseguir curar, para cuidar da família. E teve um dia que ele falou assim: essa vida não vale a pena. Eu vou comprar remédio. Eu vou dar minha esposa veneno. Vou dar da minha filha mais velha até a mais nova. E por fim, eu vou tomar esse remédio. Vou tomar. E eu acabo com esse sofrimento. Eu acabo com essa dor. Eu acabo com esse sofrimento. Eu acabo com essa desgraça. Mas quando ele estava com essa intenção no coração, ele andando, havia um papel voando, ele pegou e era um folheto. E ali havia um versículo bíblico que eu não sei qual é. Mas ele assentou ali naquele meio-fio, eu lembro dele contar, ele assentou ali e ele começou a chorar, chorar, chorar. Logo depois o Senhor providenciou que alguém, um seminarista, pudesse encontrar com ele. Esse seminarista era aqui de João Pessoa e pregou a palavra para ele. E aquela família que era miserável, aquela família que era doente, quando o evangelho do reino chegou, Jesus curou todos, aleluia! E sabe o que aconteceu? Todos eles hoje servem ao Senhor. Todos eles adoram o Senhor. Porque onde o reino dos céus chega, haverá curas, haverá milagres, haverá o poder de Deus. E eu quero pregar hoje, estou pregando hoje para a igreja de Jesus Cristo que é viva. E que o reino está dentro de você. E você precisa nesse tempo crer nessa palavra. Abrir a sua boca, profetizar, orar. E você verá sinais, maravilhas, milagres acontecendo. Se você entrou aqui e não crê, eu creio por você, porque você será uma unção nas mãos do Senhor, será usado de uma maneira tão poderosa, e vocês verão com os próprios olhos milagres acontecendo, porque o meu Jesus está vivo, porque o meu Jesus está aqui, porque meu Jesus é Senhor, e Ele não pode mentir. E essa semana, se alguém doente chegar, bater a sua porta, não tenha medo, porque o reino que está aí dentro, quando você pregar as boas novas, essas pessoas serão curadas em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quando João Batista estava preso, ele ouve falar sobre Jesus, sobre aquele homem, e ele esperava o Messias, e ele então chama seus discípulos, e ele manda ir atrás de Jesus para saber se era o Messias. E quando ele manda, lá em Mateus 11:3, eles fazem uma pergunta a Jesus, e és tu aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Sabe como que Jesus responde para João Batista, ou seus discípulos levaram a ele? Está lá no versículo 4 e 5 do capítulo 11. Diz assim: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aleluia! Gente, aonde o evangelho é pregado, milagres, sinais, curas irão acontecer. Você vai começar a experimentar isso. Aleluia! Aleluia! Terceiro que eu aprendo com o reino é que quando Jesus pregava as boas novas do reino dos céus, o espírito imundo se retirava. Vocês já viram na igreja muitas vezes, se alguma pessoa fica possessa, que dá um clarão, o povo sai, arrasta a cadeira, chama fulano, chama a irmã da oração, chama o pastor, não é assim? Eu queria dizer para você que há um reino dentro de você, que esse reino não tem nada a ver com o outro reino, e o reino que você pertence é maior do que o outro reino. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Levante sua mão direita e profetize comigo: há uma vida dentro de mim que nunca sofreu uma derrota. Mais uma vez, há uma vida dentro de mim que nunca foi derrotado. O reino de Deus está em você. O Espírito Santo mora dentro de você. E onde você chegar, os demônios precisam sair. Aleluia.
Se porém eu expulso, Lucas 11:20, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha o que Jesus fala do reino. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Os demônios não podiam resistir à presença de Jesus, e eles não poderão resistir à sua presença. Há um tempo atrás nós temos uma congregação em Portugal. Pastor Salomão já pregou lá, já ministrou, vai voltar lá mais algumas vezes. Vocês estão convidados para ir também. A pastora Rebeca também foi um negócio maravilhoso. E eu estava dirigindo em uma das ruas de Belo Horizonte. Meu telefone tocou, e quando eu vi que era de Portugal, eu parei o carro. Dessa vez eu parei o carro, né, irmãos? Tem hora que a gente não para, não. É sangue de Jesus, tem que parar, né? Uma vez eu estava dirigindo, tinha uma menina da igreja com os pais atrás, e eu dirigindo. O telefone celular tocou e eu... Aí ela deixou falar. Depois, quando eu desliguei o telefone, ela falou: como é que ela falou, cara? Que papelão, hein, pastor? E é um papelão mesmo, não é? Nós não podemos fazer isso, né, gente? Mas o telefone tocou, e aí, quando eu vi que era de Portugal, eu parei e atendi. E nós tínhamos obreiro lá, novo, e ele ligou e falou assim: pastor, a minha tia, ela veio aqui hoje na reunião de casa, no pequeno grupo, e nós mandamos esse demônio embora e não vai, não sei o que está acontecendo. Falei: o que é isso? Não existe isso não. Falei: põe o seu telefone em viva voz. Quando ele colocou, eu ouvindo, né, aqueles barulhos daquela, né, e eu falei: Satanás, você conhece a minha voz, não conhece? Pois é, você sabe de quem eu sou? Eu queria dizer para você que você vai sair agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu só ouvi quando ela falou assim: onde eu estou? Essa mulher, o marido dela era alcoólatra. O Estado tinha pegado seus 2 filhos, porque os 2 tinham uma família totalmente miserável. Quando o Evangelho chegou, quando ela nasceu de novo, Jesus começou a transformar. Ela falou que uma das primeiras coisas que ela fez foi quando chegou em casa, um frio. Ela abriu a janela e ela falou: Satanás. Na ignorância dela, coitada, ainda não sabia tanta coisa, mas ela, olha o que ela teve percepção. Falou: Satanás, você brincou com a minha família há muito tempo. A janela está aberta. Essa casa já tem um outro dono. Você precisa sair, porque o meu Deus habita aqui. Aleluia! 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 Eu queria dizer que você tem autoridade, meu irmão. Os maridos dela agora é convidado para dar palestra para pessoas que são viciadas, tem vícios. Ele agora dá palestra, o Estado devolveu os filhos, a vida deles mudou, sabe por quê? Porque o reino de Deus entrou ali, onde o Evangelho chega, onde o reino do Senhor está, milagres têm que acontecer, são sinais. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quarto que eu aprendo desse reino é que no reino de Deus não há pobreza. Jesus tinha à sua disposição toda a riqueza. Eu não queria que você não me entendesse mal. Nós estamos vivendo hoje um evangelho aí perigoso. Nós estamos vivendo hoje um evangelho que nos faz muitas vezes ter medo de falar sobre algumas coisas. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Eu não estou preocupado em o que alguns fulanos dizem. Eu estou preocupado em que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra do Senhor diz. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Quando o evangelho chega, a miséria das famílias vão embora.
Jesus se fez pobre. A Bíblia diz que ele não tinha onde colocar o quê? A sua cabeça. Mas ele se fez pobre, ele viveu na miséria, ele absorveu toda a sua miséria. Sabe por quê? Para quê? Para que você fosse uma pessoa próspera. Foi por isso que Davi, ele não vivia a graça, mas ele já tinha uma visão da graça. Ele diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo, um salvo, mendigar o pão, nem a sua descendência. Queria dizer para você que onde o reino de Deus chega, toda miséria precisa sair. Toda miséria sai. E é por isso que eu creio que vocês vão prosperar como nunca prosperaram. Porque o reino de Deus já está entre vós. Pastor, é mais ou menos assim? Não, não é mais ou menos. A Bíblia diz que é assim. Meu bisavô era um português, baixinho, careca. Uma coisa eu puxei, não é verdade? Ele era naniquim, careca, bebia, tinha um bom emprego, trabalhava na Central do Brasil, era chefe de estação, chefe de linha, e e ele trabalhava chefiando equipes, né, para fazer manutenção em trilhos, e havia um burro que levava a marmita dessas pessoas. O burro disse que ele não queria fazer nada, ele só comia e buscava a marmita do povo e mais nada. Teimoso esse burro, não é? Mas 10h30 tinha que estar com as marmitas prontas, os filhos ou as esposas dos ferroviários, elas chegavam até a linha de trem às 10h30, porque o burro ia para lá. Se fosse nesse tempo, hein, gente, essas marmitas não chegavam lá de jeito nenhum, não é verdade? E aí eles colocavam lá, e tinha daquelas 2 madeiras, não é? 2 caixotes que o burro carregava, enchia das marmitas ali, tocava o burro e levava até onde eles estavam trabalhando. Para encurtar a conversa, o burro morreu. Meu avô era adolescente, meu bisavô era o chefe lá e falou, meu bisavô chamou meu avô e falou assim: a partir de hoje você vai ficar no lugar do burro. Ô pai, como é que eu vou levar tanta marmita? Faz isso. Você coloca uma vara comprida de um lado e uma vara comprida de outro. Você amarra aquele tanto de marmita e você vai levando. É seu serviço. Meu avô começou como burro. Meu avô depois vai lá apertar parafuso, começa ali. Sabe o que acontece? Casou com minha avó. Minha avó, numa situação, depois uma outra oportunidade eu falo sobre ela. Mas o que acontece? Casou-se. E tudo aquilo que o meu bisavô fazia, porque ele ganhava bem, mas ele bebia muito. Chegava nas zonas boêmias lá da cidade. Depois de estar muito bêbado, jogava cerveja nas mulheres, nas prostitutas, levantava a saia delas, jogava cerveja, jogava na cabeça. Diz que ele chegava em casa. A minha bisavó, se não estivesse com a comida na temperatura que ele queria, certa, ela ainda apanhava. Porque na verdade a esposa dele havia morrido e minha bisavó era empregada da casa, tinha 14 anos, e como a esposa dele tinha morrido, ele então casou com a minha bisavó, que era empregada da casa. E ela apanhava sempre dele. E meu avô casa com a minha avó e começa agora a fazer o que o pai fazia, foi o que ele aprendeu. Mas sabe uma coisa? Jesus chegou na casa do meu avô. As boas novas foi pregada lá. E para não ficar conversando muito com você, aquela família que passava fome, aquela família que passava necessidade, quando eu me lembro bem, quando meu avô aposentou, ele aposentou como chefe de estação. A vida do meu avô, da minha família, ela foi o quê? Ela revolucionou. Os meus pais, meu avô prosperou, mas meus pais prosperaram mais do que meu avô. Vieram nós, os filhos, e nós prosperamos mais do que os nossos pais. Vêm meus filhos agora e eles têm tudo para prosperar mais do que nós.
Porque aonde o evangelho chega, a desgraça vai embora e o reino de Deus entra para fazer você uma nova vida. Eu não estou falando de você ficar milionário, estou falando de você ser uma pessoa próspera. Uma pessoa onde a miséria não vai ficar lá, mas a glória de Deus será manifesta. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos podem dizer aleluia? Eu queria dizer para você, meu irmão, que finalmente o reino dos céus que Jesus trouxe à terra abriu o caminho para entrarmos na vida eterna mediante a fé. Foi através de Jesus que eu e você hoje estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Nós vamos viver nessa terra de miséria, mas com o reino de Deus dentro de nós, e por isso vamos fazer toda a diferença. Mas há uma esperança, e a maior esperança que eu e você temos desse reino, que esse reino não ficará aqui nessa terra em mim para sempre, mas um dia esse reino que abriu as portas, abrirá as portas, e eu verei Jesus como Ele é, e nós estaremos com Ele para todo sempre. Irmãos, lá não haverá angústia, lá não haverá dor, lá não haverá miséria, lá não haverá hospital, lá não haverá violência, não haverá angústia, lá não haverá nada disso, e a glória do Senhor, nós estaremos com Ele para todo sempre. O reino de Deus está entre você, o reino de Deus está entre você. E eu queria dizer para você uma coisa: é um tempo da igreja de Jesus tomar posse de quem ela é em Cristo Jesus. É um tempo de parar de viver a quem nós muitas vezes estamos como Jairo. Nós estamos muitas vezes na beira do caminho, mas Jesus falou, quando Jairo começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que Jesus, foi Bartimeu, desculpe, quando Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, o que é que aconteceu? Jesus foi lá? Não, Jesus falou assim: ele precisa vir para cá, tira ele da beirada. Filho meu, não fica na beirada. Filho meu, não vive daquele jeito. Manda ele aqui para o meio, porque a partir de hoje ele vai viver aqui onde eu estou. Queria dizer para você que o reino dos céus, ele abriu as portas. E eu queria alegrar com você nessa noite, porque um dia nós veremos Jesus como Ele é. Pastor, o senhor está falando que eu não vou passar dificuldades aqui? Não, eu estou falando que você vai passar desertos, mas não vai viver no deserto, porque é um reino dentro de você. Eu estou falando que é uma esperança, que um dia você verá Jesus. Mas agora, como cidadão dos céus, como cidadão que tem o reino de Deus, você vai orar, vidas serão curadas, demônios serão expulsos. Há pessoas onde o evangelho for pregado, pessoas vão mudar de vida, e coisas tremendas irão acontecer para a glória do Senhor Jesus. O Espírito Santo falou para eu falar isso para você, e é por isso que eu vou ouvir falar bem de você. Eu tenho certeza que quando eu encontrar com você, você vai falar de muitos que você falou desse evangelho, e eles foram totalmente sarados e curados. Eu creio no evangelho que meus avós me ensinaram, que é o evangelho do reino, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho de poder, é o evangelho de autoridade, é um evangelho que sara, que cura, que liberta e que nos leva para o Pai. 9 anos dessa comunidade, 9 anos. Olha o que Deus fez com vocês, na verdade. Olha o que Deus fez. Mas, irmãos, são gotas daquilo que irá acontecer. Por isso, em nome de Jesus, profetizo todos os dias quem você é. Esse reino está dentro de você, e você precisa assumir toda a glória desse reino. Viva, seja essa grande bênção, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, e eu quero orar por você.